E aí, gente, boa noite, graça e paz. Como é que vocês estão, gente? Vamos para mais uma noite de domingo abençoada, ainda em quarentena, mas ainda confiando, crendo e esperando no Senhor Jesus. Hoje é dia 7 de junho de 2020, são exatamente 20 horas, domingão no Rio de Janeiro, e vamos, neste momento, fazer aquele nosso devocional já rotineiro, que envolve aí os membros da Igreja Nova Vida de Padre Miguel, e também, evidentemente, que a gente recebe aqui irmãos de outras igrejas, pessoas também adeptas de outras religiões, mas que estão interessadas em separar a noite de domingo para poder ouvir aí uma reflexão bíblica. Eu tenho certeza que Deus há de falar ao coração de todos vocês. Bom, galera tá chegando aí, sejam bem-vindos, Giovana, Luiz Carlos, Daniel, Alessandra, Mário César, Elaine. Ó, só gente fina, hein? Galera, só gente boa. O Wendel tá aí também. Pessoal da nossa igreja e pessoas também visitantes na nossa página, né? Na página da nossa igreja, as pessoas aí que têm um carinho muito grande pela palavra de Deus e que desejam meditar na poderosa palavra do Senhor. Hoje de manhã nós tivemos aqui uma celebração da ceia, né? Celebramos a ceia do Senhor Jesus, que é o nosso memorial do corpo e do sangue de Cristo. E agora à noite a gente vai fazer apenas um devocional, né? Uma reflexão aí com base na palavra de Deus. Pessoal que vai chegando, irmão Lúcia, Carla, Regina, Lígia. Olha quanta gente boa temos aqui. Shirley, pessoal de Deus que está aí nos acompanhando, que vai separar esses minutinhos. O que você faz? Você já sabe o ritual, né? Nosso ritual de domingo à noite é você sintonizar aqui na live, preparar sua Bíblia aí no texto que a gente vai fazer reflexão hoje, que é o Salmo de número 133. Inclusive tá o endereço aí do texto logo na legenda do vídeo. Desliga a TV, vai para o cômodo mais silencioso da casa, de preferência, reúna a família inteira, coloca o marido, a esposa, os filhos, os pais, todo mundo para poder assistir a palavra de Deus. Depois sim você volta aí para os teus entretenimentos domésticos, mas aproveita esse momento para poder refletir na palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para poder abençoar a sua vida esta noite. Acredito que o Espírito Santo ele já reservou esse dia, este horário, para poder transmitir a palavra, uma palavra de consolo, de exortação, de encorajamento, de edificação para todos os irmãos, tá? Tenho certeza que Deus ele está conosco. Pastor Gil também já chegou aí, André Martins, Adilson tá aí, Henrique Paiva, Luzilei, Rosaura, só pessoal, gente de Deus, pessoas de Deus que estão aí conosco nessa transmissão. Tá bom? Tenho certeza que Deus ele há de falar ao coração de todos vocês. Aproveita também, né? Não podemos nos esquecer, aproveita para poder compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que há entre seus amigos e familiares pessoas que muito provavelmente carecem de ouvir esta mensagem. Então marca o nomezinho dos seus amigos aí, ou então compartilha o vídeo, seja no Facebook, seja o link através aí do WhatsApp, dos stories da vida, enfim,
Compartilhe, comunique, leve, seja um canal para que essa mensagem atinja um público ainda maior. Tenho certeza que Deus há de te recompensar por esse serviço que você presta ao Evangelho, à palavra dele, tá bom? Então, vamos que vamos. Antes também de entrar na palavra, é importante lembrar os irmãos concernente aí a contribuição para a nossa igreja. Aproveita aí nos comentários, já estarão os dados bancários da nossa igreja, para você que é membro de nossa igreja e que entende a necessidade de contribuir com essa obra, que você deixe aí, faça a sua transferência, seu depósito bancário, daquilo que Deus colocar no seu coração para poder contribuir com a obra de Deus. Vivemos dias difíceis, mas creio que Deus, ele vai fazer como sempre faz, manter a sua igreja de portas abertas, porque a porta do inferno, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja do Senhor, tá bom? A Luciano tá aí, Regina, Ana Clara, Canedo, junto com a sua família, Gilza, Márcio Andrade, Eliane Leite, Ana Clara, irmã Elisane, Francis, minha amiga do coração, minha BFF, está aí também, seja bem-vinda. Altamiro está aí também, ó, só gente fina, só gente de Deus que está presente aí para poder participar deste momento devocional. São agora 20 horas e 7 minutos e eu vou dar 3 minutinhos apenas, tá? Daqui a 3 minutinhos, exatamente às 20h10, eu inicio aí o compartilhamento da poderosa palavra de Deus. Você já deve ter percebido aí no título do vídeo que a nossa mensagem hoje vai se basear no livro dos Salmos, né? O Salmo de número 133. Então você já deixa a sua Bíblia aí aberta, ou então o seu aparelho também já abre o aplicativo aí da Bíblia e conecta, né? Ou acessa lá a referência do Salmo de número 133. E eu tenho certeza que Deus há de falar ao teu coração, tá bom? Deus tem uma palavra para poder abençoar a sua vida de modo todo especial. Outra coisa que é importante também pedir aos irmãos que estejam em oração. Nós estamos aí muito próximos de poder começar a retomar os nossos cultos presenciais, né? A gente já tem aí um parecer favorável do governo para que a gente possa voltar a fazer as nossas reuniões. É evidente, como eu disse de manhã, que nós não vamos nos orientar apenas por uma decisão política, né? A gente vai procurar, com a maior segurança possível, propiciar esses cultos presenciais, mas nós acreditamos que estamos muito perto de poder retomar aí a abertura dos nossos cultos presenciais. Quem sabe nesta semana ainda a gente já não começa a fazer esses cultos, né? Se a gente tiver fé, se crermos, nós podemos ver Deus mudar esse cenário e tornar esse desejo de nosso coração algo mais viável. Bom, estejam orando neste sentido, porque eu sei que Deus há de abençoar as nossas vidas. Nosso irmão Leandro do Carapito está aí também, Rosana Coelho, né? Gente boa, Cláudio Azevedo está aí também. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Deus tem uma palavra para abençoar a sua vida esta noite. Bom, com esse propósito, já são aí 20 horas e 10 minutos. Vamos à palavra. Tenho certeza que Deus há de falar ao teu coração. Já estou pregando aqui a minha Bíblia para a gente fazer menção do Salmo de número 133. Salmo de número 133. É um salmo muito conhecido, né? Eu acredito, inclusive, que como ele é pequeno e é famoso, eu acredito, inclusive, que você o conheça de cor. Mas abra aí a sua Bíblia para a gente meditar versículo por versículo e entender
o que é que Deus deseja falar ao nosso coração esta noite. Salmo de número 133, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui na minha versão revista e atualizada, mas você tem o exemplar da Bíblia que tiver aí em suas mãos e acompanhe a leitura junto comigo, tá bom? Salmo 133 diz assim a palavra de Deus. Olha que salmo bonito, hein? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que salmo bonito, gente! Que salmo lindo! Salmo para a gente memorizar, guardar, repetir, ler 2, 3, 4, 5 vezes, mas principalmente um salmo para a gente não apenas apreciar, mas também colocar em prática. Bom, o que eu posso tecer como comentário aqui para a nossa reflexão desta noite? Vou tentar ser o mais brevemente possível. Bom, você sabe que o Salmo de número 133, ele está dentro de uma seção que compreende o Salmo 120 até o Salmo 134. Esses salmos, eles são denominados de cânticos dos degraus, ou também podem ser chamados de cânticos de romagem, cânticos dos peregrinos, né? São os famosos cânticos da subida. Por que eles carregam esse título? Porque eram salmos que os judeus eles entoavam quando eles se dirigiam até o templo em Jerusalém para poder participar das grandes festas judaicas. Quando você lê Deuteronômio 16, versículo 16, você vai lembrar que existiam 3 festas cuja presença do judeu lá no templo era obrigatória, que eram as festas dos pães asmos, que ficava ali coladinha na Páscoa, tinha também a festa das semanas, que nós também conhecemos como Pentecostes, e tinha a festa dos tabernáculos. Nessas 3 festas, era muito importante que os judeus comparecessem lá em Jerusalém para poder festejar. E aí, quando os peregrinos eles caminhavam em direção à cidade, era muito comum que eles entoassem esses salmos como músicas, né, de entusiasmo, de encorajamento, de confiança e por aí vai. E aí que entra esse salmo que nós lemos. Aqui o salmista ele celebra a união dos irmãos, a unidade do povo de Deus. Apesar de, evidentemente, a gente aplicar esse texto à realidade da comunhão cristã, a gente precisa lembrar que o salmista ele tem em mente uma unidade ali mais próxima do contexto dele. Não é à toa que ele usa a expressão irmãos. Ele fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele está dizendo que coisa boa são os irmãos viverem unidos. Por que é que o salmista chega a essa conclusão? Provavelmente, ele deve ter percebido que na própria Bíblia, os irmãos, quando eles não se dão bem, alguma desgraça ou alguma coisa muito desagradável acontece. Eu sei que você que é um bom leitor da Bíblia, você deve lembrar aí de vários episódios ao longo das Escrituras envolvendo brigas entre irmãos que acabaram desencadeando uma série de eventos ruins. Para você ter uma ideia, o primeiro homicídio narrado na Bíblia foi cometido por um irmão. A gente lê lá em Gênesis, no capítulo 4, que Caim assassinou o seu irmão Abel. Ao longo do livro de Gênesis, quando a gente lê a vida dos patriarcas, a gente vê também que os demais patriarcas eles tiveram algum tipo de problema
com os seus irmãos. Curioso isso, né? Você pode lembrar, por exemplo, de Abraão. Abraão, ele teve um pequeno desconforto com o seu sobrinho, né? Com Ló. Ló era filho do irmão de Abraão. Porém, naquela época, a maneira como eles lidavam era praticamente um relacionamento de irmãos mesmo, e não apenas de tio com sobrinho. Quando você lê Gênesis, no capítulo 13, nos versículos 7 e 8, Abraão fala, olha, não haja contenda entre mim e ti, entre, né, os meus pastores e os teus. E ali ele se coloca como irmão de Ló. Quando você vê o filho de Abraão, né, chamado Isaque, Isaque também teve problemas com o irmão dele. Inclusive, Paulo comenta sobre isso lá em Gálatas 4, no versículo 9, quando ele explica, Gálatas 4, versículo 29, quando ele explica que Ismael perseguia Isaque. Ismael era o filho de Abraão com H, enquanto Isaque era filho de Abraão com Sara. Os dois irmãos ali tinham um certo conflito, de maneira que Ismael o perseguia. E você sabe o que desencadeou essa briga entre Isaque e Ismael. Não é difícil associar essa briga, inclusive, a uma briga futura entre judeus e árabes, mas aí é uma outra história. O filho de Isaque, ou os filhos de Isaque, também brigaram muito. Você deve lembrar aí de Jacó e Esaú, dois irmãos que não se entendiam, que viviam aí em disputas, e aí é evidente que mais por culpa de Jacó, né, que era o mais espertinho, era o usurpador, era ele ali que tentava de alguma forma passar a perna no próprio irmão, e isso desencadeou também uma inimizade entre dois povos, que foi o povo israelita versus o povo edomita. Os edomitas são descendentes de Esaú, enquanto os israelitas são descendentes de Jacó. Quando você vai para os filhos de Jacó, você vê outro desentendimento entre irmãos. Só você lembrar que, como José era o filho preferido de Jacó, isso gerou certa animosidade entre ele e os seus irmãos, a ponto que seus irmãos o venderam. Lembra, né? José, por conta disso, foi parar no Egito, sendo traído e vendido por seus irmãos. Quando você vai mais à frente, você continua vendo brigas entre irmãos. Moisés, por exemplo, ele teve um certo desconforto com os irmãos dele, né? Arão e Miriam. É só você lembrar daquele episódio de Números, capítulo 12, onde Miriam e Arão falam contra Moisés por causa da esposa de Moisés, e aí o resultado é que Miriam acabou ficando leprosa. Olha o problema que dá briga entre irmãos. Quando você vai em 1 Samuel, no capítulo 17, você vai ver também outra briguinha ou outro desconforto entre irmãos, dessa vez envolvendo Davi. Os irmãos de Davi o menosprezavam. Lembra daquele episódio envolvendo a luta contra o Golias? Como Davi chegou para poder ajudar os irmãos, e foi só Davi fazer uma pergunta sobre o desafio do gigante que os irmãos logo se ofenderam e disseram: quem é você? O que você está fazendo aqui? Com quem você largou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, frequentemente a gente vê na Bíblia esses episódios de brigas entre irmãos, e essas brigas normalmente desencadeiam uma série de situações muito desagradáveis. Talvez por isso é que o salmista diz: como é bom e como é agradável os irmãos viverem em união. Porque o salmista ele sabe muito bem que as brigas, as contendas entre irmãos desencadeiam uma série de tragédias, uma série de coisas muito desagradáveis. Porém, quando a gente lê esse texto e pensa, né, na nossa época de hoje, no nosso contexto, é evidente que para nós esse texto vai ter um significado muito mais amplo. Porque para nós, irmão, é muito mais do que aquela pessoa que dividiu o mesmo ventre que a gente, que descende do mesmo pai ou da mesma mãe. No contexto do Novo Testamento, irmãos ganha um significado um pouco mais amplo. Isso começa a se desenrolar pelo próprio exemplo de Jesus. É só você lembrar que lá em Mateus, no capítulo 12, do versículo 46 ao 50, quando vieram perguntar a Jesus ou comentar com Jesus
sobre a chegada da mãe dos irmãos dele, qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse assim: olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ali Jesus já estava dando um direcionamento, apontando para o fato de que a família de verdade são aquelas pessoas que partilham da mesma fé. Inclusive, o próprio Jesus vai reforçar isso lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 8, quando ele diz assim: olha, ninguém deve ser chamado de mestre entre vocês, porque todos vocês são irmãos. Vocês só têm um mestre e um pai, que é Deus que está nos céus. Todos vocês são irmãos. E é assim que a gente se trata, como irmãos, como membros da família de Deus. É por isso que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, que nós somos concidadãos dos santos e membro da família de Deus. Todos nós somos irmãos. A gente não sabe exatamente em que contexto o autor do Salmo falou sobre essa unidade dos irmãos. A gente não sabe se foi Davi realmente o autor. Provavelmente ele tinha em mente a união das tribos de Israel, que durante o reino de Saul estavam unidas, mas quando Saul morreu, as tribos se dividiram. Houve um cisma das tribos de Israel, e Davi reinou sobre Judá, somente sobre Judá, por algum tempo. Lembra disso? Só depois de mais ou menos 7 anos é que as demais tribos foram aceitar Davi como seu rei. Se esse salmo foi composto mais tarde, talvez a ideia aí fosse da reunião de judeus, que depois de terem sido espalhados pelo mundo, voltaram a se reunir na Terra Santa e ali celebrar seu Deus. A gente não sabe exatamente em que contexto o salmo foi composto, mas de uma coisa sabemos: a verdade que o salmista tenta defender ali é uma verdade que precisamos crer. É bom e agradável os irmãos viverem em união. Gente, isso é maravilhoso demais. Por que é que eu estou tocando nesse assunto hoje? Porque estamos vivendo em época de quarentena, estamos vivendo em época de isolamento social, estamos vivendo uma época que a gente quase não se vê, que a gente não se toca, que a gente não conversa pessoalmente, não estamos presentes. E neste momento de isolamento, nós somos tentados, de fato, a ficarmos distantes uns dos outros. Porém, a verdade deste salmo precisa ser reforçada. É bom e agradável os irmãos estarem juntos. Ainda que temporariamente nós não possamos estar juntos fisicamente, presencialmente, nós, como povo de Deus, não podemos perder a unidade, nós não podemos perder a comunhão, nós não podemos perder o nosso relacionamento, nós não podemos deixar que quarentena, que pandemia, ou seja lá o que for, nos afaste uns dos outros. Precisamos nos manter unidos. Se não podemos estar juntos fisicamente, podemos telefonar uns para os outros, podemos digitar uns para os outros, podemos conversar via internet uns com os outros, podemos de alguma forma quebrar as barreiras e construir pontes. Ainda que essas pontes sejam feitas através da internet, do mundo digital, da telefonia ou de outro veículo de comunicação qualquer, não importa. O povo de Deus não foi criado para ficar espalhado e separado uns dos outros, não. Nós fomos chamados para estar unidos, porque é muito bom e agradável os irmãos viverem em união. É aí que o salmista ele faz duas comparações que eu gostaria de aqui refletir com você. No versículo 2, ele faz a seguinte comparação. Ele diz assim, olha, a unidade entre os irmãos é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Bom, o que é que o salmista quer dizer com isso? Que raio de óleo é esse derramado sobre a cabeça e o que isso tem a ver com Arão? Bom, deixa eu só lembrar para você que de fato havia um óleo, um azeite que era
muito especial, por isso inclusive que o salmista diz, né, que ele fala do óleo precioso, ou do óleo excelente, ou do óleo muito bom. Por que ele usa essa expressão? Você deve lembrar que quando Deus deu a ordem a Moisés para confeccionar o tabernáculo, uma das coisas que Deus mandou Moisés fazer também foi o azeite puro da unção. Esse texto você vai encontrar lá no livro de Êxodo, no capítulo 30, a partir do versículo 22, que é quando Deus orienta Moisés como deveria fazer aquele azeite. Deus, inclusive, deu a medida de ingredientes exatos que Moisés deveria usar para poder ali confeccionar ou produzir aquele azeite. E aquele azeite seria usado para poder ungir, para poder consagrar a mobília do tabernáculo, mas ele também seria usado para poder ungir o sacerdote. Todos aqueles que ministrassem, né, que fossem descendentes de Arão e que cumprissem a função de sacerdote, eles receberiam aquele azeite puro sobre a cabeça deles. É curioso que esse azeite, ele era um azeite puro, era um azeite raro, era um azeite fabricado especialmente para aquela finalidade. Inclusive, quando você lê o texto, você vai descobrir que Deus ele proibiu que qualquer judeu fizesse aquela mesma receita e produzisse aquele azeite para outra finalidade. Aquele azeite era único e exclusivo para consagrar a mobília do tabernáculo. Mas o que o salmista ele quer chamar a atenção nesse texto é que quando o azeite era derramado sobre a cabeça, observa a maneira como o salmista descreve. Ele diz: o azeite vai ser derramado sobre a cabeça, vai descer até a barba e vai continuar descendo até a orla das vestes. As traduções, elas usam palavras diferentes. Por exemplo, na Revista Atualizada diz sobre a gola das vestes, mas na verdade a expressão literal do texto hebraico é a boca das vestes. Por que ele está usando essa expressão, a boca das vestes? A boca seria o meio de entrada, né? A boca de qualquer coisa seria o meio de entrada e saída. Então, quando ele fala sobre a boca das vestes, ele na verdade está retratando a orla das vestes, aquela túnica da mesma forma como eu pego essa camisa, eu começo a vestir essa camisa da parte de baixo, né? E aí vou vestindo até que ela ocupe todo o meu corpo. A túnica era a mesma coisa, né? Se começava de baixo até que o usuário pudesse estar totalmente vestido com ela. Então, quando o salmista usa essa expressão figurada, a boca das vestes, está se referindo àquela parte mais embaixo realmente, a orla. Então, aonde que o salmista quer chegar com isso? Ele está dizendo que o azeite descia sobre a cabeça, descia sobre a barba, molhava, né, a túnica, a roupa do sacerdote, como se estivesse dando um banho nele. Porque era esse o objetivo da unção. A unção era quase como dar um banho em alguém. Hoje a gente não faz isso, né? Hoje, quando a gente quer ungir alguém, a gente passa apenas um pouquinho de óleo assim na testa da pessoa e já é suficiente para aquele ato ter algum simbolismo. Mas naquela época não, naquela época não era simplesmente colocar um pouquinho de óleo aqui na testa, era derramar o azeite sobre praticamente o corpo todo. Para quê? Para dizer que aquele sacerdote estava inteiramente consagrado ao serviço de Deus. Gente, temos aqui uma lição muito importante. Não é à toa que o salmista compara a unidade dos irmãos com esse óleo, porque é exatamente isto que acontece. Quando nós vivemos em união, quando os crentes vivem em união, quando o povo de Deus vive em união, o azeite puro do Espírito Santo, ele preenche a nossa vida por completo, ele envolve a igreja por completo, ele nos toma na sua dimensão de graça, de
poder e autoridade. Não é à toa que Efésios capítulo 4, versículo 3 diz: guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é à toa que 1 Coríntios capítulo 12, lá nos versículos 12 e 13, Paulo diz que todos temos bebido de um Espírito, todos fomos batizados em um Espírito. A ideia aqui é exatamente esta: da mesma forma que o azeite sobre o sacerdote, a ponto de todo o corpo do sacerdote ser consagrado a Deus, da mesma forma, quando os crentes se unem, quando a igreja está unida, a unção do Espírito Santo envolve todo o povo de Deus. Não é à toa que lá em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes, qual foi o resultado daquele evento? A Bíblia fala que todos perseveravam unânimes, eles perseveravam juntos, eles estavam juntos na oração, no partir do pão, na doutrina, na comunhão. Por quê? Porque é este o efeito da ação do Espírito Santo sobre a igreja. Onde há o Espírito Santo não há divisão. Onde o Espírito Santo atua não há estrelismo. Onde o Espírito Santo atua, um irmão não é mais importante do que o outro. Onde o Espírito Santo atua não há essas divisões, essas contendas, essas calúnias, não. Onde o Espírito Santo está, ele produz amor, ele produz longanimidade, ele produz temperança, ele produz bondade, ele produz benignidade, ele gera perdão, ele gera amizade, ele gera fraternidade, ele gera comunhão, ele gera relacionamento sadio. É isso que nós não podemos deixar morrer. A pandemia, a quarentena pode até nos manter fisicamente distantes, mas em Deus nós estamos espiritualmente unidos. Em Deus estamos ou devemos estar dispostos a ajudar uns aos outros, a dar a mão uns aos outros, a abençoar uns aos outros, sabendo que Deus não desampara o seu povo. Quando ele continua, ele faz ainda uma segunda comparação que eu acho linda demais também. No versículo 3, ele diz assim: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Por que o salmista faz essa comparação da união dos irmãos com o orvalho do Hermon? O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, é importante você lembrar que o Monte Hermon, ele até carrega outros nomes na Bíblia. Quando você lê, por exemplo, Deuteronômio 3, versículo 9 e Deuteronômio 4, versículo 48, você vai ver que o Monte Hermon também é chamado de Sirion, de Senir, de Sion. São alguns outros nomes dados a este monte. Porém, nesse texto aqui, ele está sendo chamado pelo nome que ele é mais famoso, que é, de fato, o Monte Hermon. Só que aqui, o texto ele nos apresenta um problema geográfico, no mínimo curioso. O salmista aqui diz que o orvalho que desce, que o orvalho do Monte Hermon desce sobre os montes de Sião. Só que aqui nós temos um problema geográfico um tanto problemático. Por quê? Porque o Monte Hermon ele fica bem mais ao norte, lá perto da Síria. Lá na Palestina ele fica mais perto da Síria, é um monte mais ao norte. Agora, os montes de Sião, que são justamente aqueles montes ali que envolvem a cidade de Jerusalém, ficam pelo menos a cerca de 300 quilômetros ao sul. Ou seja, nós temos uma distância entre o Monte Hermon e os montes de Sião de pelo menos de mais ou menos 300 quilômetros. Então, assim, geograficamente, não tem como o orvalho de lá cair sobre o monte Sião acolá. É uma coisa geográfica, pelo menos, problemática.
Só que para a gente entender isso, a gente precisa lembrar de como, na verdade, funcionava, né, a geografia ali naquela época. O que acontece? A terra de Israel, ela era muito dependente do Monte Hermon. Em que sentido? Porque no Monte Hermon, o degelo do Monte Hermon é o que aumentava o fluxo do Rio Jordão. Então, uma das nascentes do Rio Jordão fluía, né, justamente a partir do Monte Hermon. O Monte Hermon fica lá no alto, o Rio Jordão nascia por ali e iria cortando a terra de Israel de norte ao sul, passando pelo Mar da Galileia até desembocar finalmente no Mar Morto. Inclusive, o nome Jordão significa exatamente isso, aquele que desce. Porque é um rio que nasce lá em cima, né, que começa a receber o fluxo do Monte Hermon e de outras nascentes e vai descendo, cortando Israel de norte a sul até desembocar no Mar Morto. Ou seja, por mais que houvesse uma certa distância entre o norte e o sul dependia do norte. A água que vinha de lá é o que alimentava o Rio Jordão, era o que abastecia o Rio Jordão. E, por conseguinte, o Rio Jordão alimentava e abastecia aquelas regiões ali que o beirava. Então, quando o salmista diz que o orvalho do Hermon cai sobre o Monte Sião, o que ele está tentando dizer é que mesmo os habitantes lá da Judéia, mesmo os habitantes de Jerusalém, mesmo os habitantes lá do sul, eles bebiam a água, eles eram saciados pela água que nascia, que vinha lá do Monte Hermon. Então, por que o salmista faz essa comparação? O que isso tem a ver com a união dos irmãos? É o seguinte, o Monte Hermon, ele é um monte muito importante, porém ele não aparece tanto, ele não tem tanta... não aconteceram tantos episódios importantes na Bíblia. Talvez a transfiguração de Jesus tenha acontecido lá, mas isso não é certeza porque a Bíblia não informa. Fora isso, nós temos pouquíssimos eventos importantes. Então, se fosse julgar a importância do Monte Hermon pelos eventos que acontecem lá, nós diríamos que o Monte Hermon não tem importância nenhuma. Agora, os montes de Sião, por outro lado, estes sim são muito importantes, porque muitos eventos importantes da Bíblia aconteceram naquela região. Só que o salmista diz que os montes de Sião dependem da água que vem do Monte Hermon. Ou seja, entre os dois, não importa qual é o mais famoso, não importa o monte que foi palco dos eventos mais importantes. O fato é que ambos precisam um do outro. Ainda que o Monte Sião seja o mais famoso, seja o mais conhecido, o pessoal que mora aqui depende daquele Monte Hermon que está esquecido lá no norte, que ninguém dá tanta importância, mas sem ele não tem água aqui embaixo, sem ele não tem vida aqui no sul. Gente, que coisa linda, porque a unidade dos irmãos é exatamente essa, é desta forma que acontece. Na igreja, nós temos montes como o Hermon e nós temos os irmãos que são como montes de Sião. É mais ou menos isso. Na igreja, nós temos pessoas que são mais famosas, que são mais conhecidas, que estão mais em evidência, que lideram, que pregam, que estão sempre em evidência. Só que os montes de Sião não sobrevivem sozinhos. Os montes de Sião dependem do orvalho que vem do Hermon. Sabe o que é isso? Os crentes que pregam, que lideram, que estão em evidência, eles não são independentes. Nós somos interdependentes. Nós também precisamos de crentes que são como o Monte Hermon, que não são tão famosos assim, que não são palco de eventos importantes, não são palco de eventos tão importantes,
Mas sem a água deles, não tem vida aqui embaixo. Sem a oração deles, sem o apoio deles, sem a intercessão deles, aqui embaixo, aqui no sul, a gente não faz nada. É assim que funciona a igreja. Ninguém é independente, ninguém é autossuficiente. Por mais competente que você seja, por mais habilidoso que você seja, por mais famoso que você seja, por mais seguidores que você tenha, você é como um Monte Sião que depende do orvalho do Hermon. Você é um crente usado por Deus, mas que depende sim da ajuda, da água, da intercessão, do apoio que vem de outras pessoas que talvez não sejam tão conhecidas assim. Não é à toa que Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 12, lá do versículo 15 ao 22, quando Paulo diz que os membros do corpo não podem dizer que são independentes. Não podem dizer, o pé não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Ou a mão não pode dizer para os olhos, eu não preciso de vocês. Não. No nosso corpo, os membros são interdependentes. No corpo, todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós somos necessários à vida uns dos outros. Todos nós dependemos uns dos outros. E é por isso que, vivendo juntos, a igreja é vitoriosa na terra. Então, gente, é por isso. É por isso que bom e suave é, bom e agradável é os irmãos viverem em união. Porque na nossa unidade, o Espírito Santo nos toma por completo. E na nossa unidade existe a interdependência. Um ajuda ao outro. Um apoia ao outro. É assim que temos que viver. Então guarde essa palavra em teu coração. Sabe qual vai ser o efeito de tudo isso? O Salmo conclui dizendo, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O nosso texto aqui, a nossa tradução, coloca bênção e vida como duas coisas distintas, né? Mas aparece no texto hebraico não são coisas distintas, porque no texto original não tem aqui uma conjunção. Na verdade, o que o texto diz é, ali o Senhor ordena a bênção. E que bênção é essa? A bênção é a vida para um futuro longínquo, a vida por um tempo indeterminado, ou como diz a nossa tradução, a vida para sempre. Quando a igreja está unida, ali Deus derrama a sua bênção. E qual é a bênção que Deus derrama através da unidade da igreja? Salvação, vida eterna. Não é à toa que a Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 47. Eu vou até ler aqui esse texto que eu acho muito bonito e tem tudo a ver com o que nós estamos comentando agora. Atos 2, versículo 47, o texto diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha o que Deus fazia. Toda alma que Deus salvava, Deus acrescentava à igreja. Toda alma que Deus salvava, Deus acrescentava, Deus introduzia na comunhão da igreja. Porque é aqui, gente, na nossa comunhão que está a vida. É na nossa comunhão que está a salvação, que está a prosperidade, que está a felicidade. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Nós estamos vivendo um tempo de doença, nós estamos já vivendo uma crise econômica, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E guardem essa palavra, se nós nos distanciarmos, se eu me distanciar de vocês e vocês se distanciarem de mim e cada um se isolar, nós vamos só piorar. A nossa vida ela vai de mal a pior. Eu e você teremos problemas na saúde, na finança, na família e em todas as áreas. Agora, se por outro lado, nós nos unirmos, se nós nos agarrarmos uns aos outros, se nós nos ajudarmos,
se nós nos apoiarmos, se nós dermos, né, as mãos, ainda que não fisicamente, mas em oração, estarmos orando uns pelos outros, através de estarmos nos comunicando uns aos outros, se nós mantivermos a nossa unidade, guarda essa palavra profética em seu coração, Deus vai ordenar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, a bênção da vida, a bênção da saúde, a bênção da prosperidade. Então, não vamos largar a mão uns dos outros, não. Eu sei que você está me entendendo de forma figurada, né? Porque o tempo que estamos até o dar as mãos é algo problemático. Mas na figura de linguagem mesmo que estou usando, vamos sim nos manter unidos. Vamos sim nos ajudar. Não se desligue do povo de Deus, não. Não se afaste, não se isole do povo de Deus, não. Vamos nos manter juntos. O seu trabalho desta semana, é ligar para os seus irmãos, é mandar mensagem para os seus irmãos, é interagir com os seus irmãos e dizer, vem cá, você está precisando de alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer por você? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Vem cá, você tem o que você precisa aí? Você tem o que comer? Você tem o que beber? Você tem o que vestir? Como é que está a sua vida? Gente, nós precisamos nos manter unidos. É na nossa união que Deus vai ordenar a bênção. É na nossa unidade que Deus vai ordenar a bênção. A Bíblia fala que na igreja primitiva os crentes viviam todos juntos e eles não tinham falta de nada. Se nós nos mantivermos unidos, nós vamos superar a pandemia, nós vamos superar a crise econômica, vamos atravessar o mar, vamos chegar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória. Que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra em teu coração, que você tenha uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de felicidade e que você esteja cada vez mais junto com o povo de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Esta semana estaremos em oração, estaremos buscando direção de Deus para a nossa igreja, para que a gente possa, o mais brevemente possível, estarmos novamente reunidos, glorificando ao Senhor Jesus. Enquanto isso, vamos continuar nos ligando, nos falando, interagindo, estando juntos, porque é bom e agradável os irmãos viverem em união, tá bom? Quarta-feira, às 20 horas, novamente, estaremos aqui transmitindo uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. A programação da nossa igreja, ela está forma, tá bom? Na quarta-feira, nós vamos ter aí uma palavra devocional a partir das 20 horas, tá bom? E no domingo pela manhã, a gente vai retomar a nossa escola bíblica dominical, tá bom? No domingo de manhã, ao invés de ter uma pregação aqui de manhã, né, transmitindo online, no domingo de manhã nós vamos transmitir a lição da Escola Bíblica Dominical. A EBD já está parada em algumas semanas por conta da quarentena, mas nós podemos retomar ainda que seja através de aulas online. Mas faremos isso, tá bom? No domingo de manhã a gente retoma e no domingo à noite mais um culto de adoração a Deus. Os irmãos da Igreja Nova Vida de Padre Miguel estejam atentos à página aqui da igreja, porque ao longo da semana, se houver alguma alteração na programação, principalmente se pudermos agendar já o culto presencial, será através aqui da página da igreja que vamos avisá-los, tá bom? Que Deus os abençoe e tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe todo o seu lar, abençoe tuas finanças, abençoe tua saúde, que tu e a tua casa sejam benditos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a gloriosa vinda de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.